tired of seeing an end to this shit. It just keeps getting worse. Is this what my life's supposed to be? É o que eu tô comendo. Pois é, eu não morri ainda, pelo menos, gente. Tô viva aí, um vídeo por mês. Tamo junto. Eu só queria te avisar rapidinho que a gente tem um servidor no Discord que você pode entrar aí pelo link na descrição. Pois é. Ó, tem bastante coisa da hora pra você fazer. Tem muita gente boa de verdade que você pode interagir por lá. Detalhe que tu pode ser notificado de todos os vídeos novos, ou seja, uma notificação por mês. Olha que massa. Se você é tímido como eu, não precisa nem se preocupar, porque você vai ser muito bem acolhido e vai ser sempre um papinho interessante lá pra você fazer parte. Além do que, vez ou outra eu tô por lá, então se quiser conversar comigo, eu não sei porque você gostaria, mas se quiser. Então para de ser panguão e entrei na descrição. Foi isso. Em 2005, a maior pedrada dos videogames foi lançado. O sexto jogo principal da franquia Resident Evil, que salvou a franquia e revolucionou os jogos de PlayStation 2. É verdade que quando se trata de PlayStation 2 tem muito jogo foda. Porém é inegável que o nosso querido Resident Evil 4 clássico é uma delícia até os dias de hoje. E assim, não é querendo pagar pau pro jogo não, e nem puxar a sardinha pro meu lado, é claro. Mas assim, ele ganhou muitos prêmios de jogo do ano em 2005, quando ele lançou. Influenciou a revolução do gênero de survival horror e tiro em terceira pessoa. Além do pioneiro em popularizar a perspectiva de visão sobre o ombro do personagem em terceira pessoa. Só falando, né, que ele também é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos por muita gente. Só fomentando. 6 years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. É um jogo que mistura uma mecânica muito interessante de survival horror com o horror, de fato, juntamente com bastante ação. Quando a gente diz que é um clássico, é porque ele realmente revolucionou e continua aí no mercado. E você precisa meter ali a paulada em muitos zumbis. Quando tá atrás da filha do presidente que foi sequestrada. As fases você possa até chamar de repetitivas, por conta que consiste basicamente em sair colocando tiro em todos os ganados que você vê. Ainda assim, o jogo consegue inovar dentro da sua própria mecânica, talvez um pouco repetitiva. Ele tem boss, na minha opinião, pelo menos, muito interessantes e muito memoráveis também. Olha, todo mundo lembra do Victor Ace. O Verdugo, o Sadler. Todo mundo lembra do bug clássico que a gente fazia no Salazar. A gente viu, eu não fazia não. Monsters. Guess after this there'll be one less to worry about. Salvar o lobinho pidão pra poder derrotar o gigante. O Del Lago, que é o primeiro, porém já vem pra introduzir de uma forma muito da hora. O primeiro ganado, que você acha? É óbvio, o tutorial do Spring. Tudo isso faz com que o jogo seja extremamente memorável. Ele faz questão de realmente ser algo único. E não é à toa que o próprio Resident Evil Village tentou copiar de certa forma a fórmula do 4. E assim, não, só não. Os personagens, eles realmente são humanos aqui. Embora o Leon seja meio foda-se pra tudo, ele ainda assim tem uma personalidade muito interessante e cômica. A Ada tendo o papel de ser a linda do jogo. Esse é o papel da Ada. O Luiz, que tá aí só pra morrer um pouquinho depois, mas ainda assim tem uma participação interessante. A Ashley, que tem o papel de ser insuportável. E várias outras coisas únicas que faz esse joguinho ainda tá no coração de muita gente, incluindo o meu. Em 2023, esse jogo recebeu um remake. E pra quem é fã de um jogo, sabe que é muito da hora ver o remake daquilo que você já gosta. É um jogo clássico, com a temática mais atual, gráficos atuais e até novas mecânicas, incluindo uma reformulação de personagem, porque a Ashley era insuportável. É sem dúvidas uma coisa que deixa quentinho o coração de qualquer fã. Ou pelo menos era o que devia ser. Já que, embora seja já esperado, porque é o que acontece, é meio paia ver que o jogo tão da hora já não é mais tão falado sobre atualmente. E é claro que não dá pra você trazer um remake e esperar que ele vá superar o clássico de alguma forma. Pode ter gráficos melhorados e umas mecânicas mais diferentes, porém a nostalgia, filho, não recupera não. Ainda assim, visando a opinião de uma pessoa que realmente gosta de posso dizer que o remake conseguiu capturar muito da essência do próprio jogo. Eles tentaram fazer os cenários os mais próximos possíveis, trazer mecânicas que já existiam, porém com algo novo, por exemplo, o parry da faca, que por que você pode dar parry numa motosserra? Novos diálogos trouxeram uma importância muito maior pro Luiz, que morria no começo do castelo de uma forma bem boa, e agora é de uma forma muito triste, mano, de menor chorou. Fizeram a Ashley parar de ser uma pessoa insuportável pra ser uma pessoa. Além do que ainda tem aquela pitadinha de humor que o Leon tinha, não tanto quanto antes, porém concordamos que o Leon, todo zoeiro, pra aquela Leon aqui mais sério, pra essa temática do jogo, também fica da hora. A verdade é que o remake tentou deixar as coisas muito
mais cinematográficas do que já que aqui o Leon é como se ele realmente sentisse dor durante sua jornada, como uma jornada que foi difícil, mas ele continuou persistindo apesar das dificuldades, que é dito de forma muito escancarada em algumas cenas e principalmente na música dos créditos do jogo, que é literalmente um indireto que aconteceu com o Leon. It's okay to be afraid, you know. But you can't run. You gotta keep moving forward. We will beat this. Together. Será que mesmo o jogo realmente trazendo muitos pontos positivos e agregando muito para o clássico, muita gente ainda sai insatisfeita? Que o remake não é só fazer o jogo com gráfico mais bonitinho, não. Mas você tem que pensar em muitos outros fatores, como por exemplo, adaptar o jogo, retirando partes que não ficam tão interessantes. Porque, convenhamos, essas falinhas de walkie-talkie era ridículo. Meu Deus, era ridículo. E que bom que ficou bem melhor no remake. Desculpa falar, mas... Ou, por exemplo, vamos combinar que não faz sentido nenhum a estátua do Salazar simplesmente tacar o dano e começar a correr atrás do Leon. Então foi adaptado no remake pra ela ser só um bagulhete que taca fogo e agrega numa fase em específico. É muito interessante também. Uma pena que o remake tirou a franjinha emo do Leon, que era assim uma coisa sensacional. E a cena dele desmaiando então, ó, nem se fala. Meu Deus, os caras tentaram trazer o máximo de elementos possíveis que tinha no clássico, adaptando, melhorando. Alguns talvez não tenham ficado melhores do que como era no clássico, mas ainda teve de verdade um empenho. Você olha pro castelo e você diz, isso é de fato o castelo de Resident Evil clássico. Eles fizeram um bagulho muito fiel pra essa sensação de você jogou o clássico e quer ver aquilo de novo, só que com um novo olhar, seja possível. Não, eu não tô pagando pau só porque o jogo tem gráficos realistas. A verdade é que isso pouco importa, porque a gameplay importa muito mais. Eu já pagava um pau pra parte da Ashley no clássico, porque é muito interessante. Ficava lembrando muito um Fatal Frame da vida. Porém, no remake ficou muito da hora ainda. Eles pegaram literalmente um terror e tacaram no meio. Mano, ficou muito legal. Eu acho que acima de um survival horror, acima de um jogo que tentou trazer terror, mas focou muito mais na ação no final das contas, pega mesmo no Resident Evil 4 é o fator da diversão dele, porque é muito satisfatório matar ganados, explode boys, uns mortal totalmente desnecessário com o Leon. O Leon vê o bicho gigante e dizer dane-se. É de fato muito legal e é uma gameplay muito, muito satisfatória. E eu fico feliz que no remake também seja tão satisfatória quanto. O problema real é que a nostalgia é um bicho chato. E é uma coisa um pouco difícil de se falar sobre quando você pega um jogo de 2005 que fez a infância de muita gente, incluindo a minha, e taca pra 2023, onde todo mundo agora tá maior, tem uma carrada de problema e só quer reviver um pouquinho as migalhas de sua infância, onde era tudo muito mais fácil. Obviamente isso não vai colar. E se você vai jogar um jogo atual, que é um remake, tentando ter essa mesma sensação que você teve quando era criança, putz, você não vai conseguir, não vai mesmo. O jogo tá com a nova cara e você, como jogador, vai ter que olhar ele de uma nova forma. Então não acha que o remake tá aí pra substituir o seu joguinho clássico. Ele é só uma nova interpretação daquela narrativa. E assim, por mais que o objetivo de fato talvez não seja esse, é muito melhor você olhar com esse olhar do que você simplesmente pegar um vídeo, comparar o clássico com o remake, abaixar o volume do remake pra deixar no mínimo possível, só pra dizer que a ambientação do clássico era mais viva que o remake. Ah, pelo amor de Deus. Mas a gente tem a série do próprio Sherlock Holmes. Quando ela foi adaptada dos livros, eles fizeram totalmente diferente. No sentido em que ela é contada no tempo atual e não no tempo antigo que se passavam os livros. Eles pegaram elementos dos casos dos livros, criaram novos casos e adaptaram pro contexto atual. E ficou muito legal. Nunca vai substituir o outro porque a intenção não é substituir. Embora um remake tenha sim essa intenção, é melhor você só fingir. Porque senão você vai entrar no fator nostalgia e vai se negar a aceitar que aquele jogo é sim um bom jogo. Ele não precisa substituir o seu clássico de infância. Você não precisa dizer, eu acho que o remake é melhor, ou eu acho que o clássico é melhor. Você só precisa olhar e dizer, pô, é um jogo legal. E eu fico feliz que um jogo que eu gosto tanto recebeu um remake bom. É meio óbvio que o clássico, em termos de história, em termos de nostalgia, em termos de criação, sempre vai superar, porque ele foi o primeiro. No quão incrível tem que ser você lançar um negócio tão atrás, ele ser revolucionário naquele tempo e até hoje ter gente jogando, porque é uma coisa incrível e marcou tanta gente. Esse jogo ainda é bom, mesmo aí você jogando ele agora. E é óbvio que o remake não vai conseguir trazer isso, porque um clássico é um clássico. Até porque é chamado de Resident Evil 4 clássico, é porque é clássico, não tem o que dizer. Mas agora, você dizer que o remake é ruim só porque o clássico tem todos esses fatores, meio paia, assim...
É meio injusto com o pobre remake, mano. Como se o remake fosse um monstro que quer roubar os seus sonhos de infância. Não é assim, não. Assumir que o bagulho é bom não vai acabar com tua infância, não, meu lindo. Eu vejo muita gente criticando o remake por fatores, assim, por um motivo muito lixo, mano. Tá criticando só porque o negócio é novo, entendeu? Tipo, só por isso. Tem muita crítica que você pode fazer pro remake que faz sentido. Por exemplo, a dificuldade adaptativa ridícula. O parry da faca que tu pode dar em uma motosserra. O jogo ser muito fácil. Não que o outro também seja lá tudo isso. Você pode reclamar, por exemplo, de uma mecânica que você não gostou. Ou, por exemplo, de você ficar tomando dano porque o Leon tá fazendo uma animaçãozinha de queda ridícula só pra o jogo fingir que é difícil, mas na verdade ele não é difícil, ele só tá fingindo. Ou você pode reclamar que não gostou tanto do design do Salazar e preferia que fosse que nem o antigo. Ou que você não gostou que tiraram o Trace do remake e tacaram lá na DLC da Ada. Enfim, tem inúmeras coisas que você pode criticar e faz muito mais sentido. Com o remake é muito da hora você poder não ver a mesma sensação, mas lembrar de uma época boa. Não ter a sensação de, poxa, queria sentir aquilo de novo, porque você não vai. Pelo menos lembrar daquilo que já foi bom. Sério, tu realmente não achou que ia substituir o clássico e dizer, pronto, acabou, morreu o clássico, a gente enterra ele, porque agora é isso. Só pra falar que eu não sou anciando Resident Evil 4, já que quando ele lançou, nem nascida eu tava. Porém, ainda assim, ele fez parte da minha infância. Então, se vir de menininha, eu vou mandar o Leon meter bala em tudo e foda. Ele foi esquecido não porque ele é mal feito ou porque é ruim. E nem porque algumas pessoas se implicaram com ele e não gostaram. Os ainda se mantém muito bem até o dia de hoje, além do fato em que o clássico, obviamente, é muito mais leve. Então, mano, dá pra você jogar no seu celular se você quiser. Eu não tô zoando. Não importa, porque você ainda vai estar jogando Resident Evil, que é, ó, uma delicinha. Então, se você deixar um pouquinho o fator nostalgia de lado, e eu sei que é difícil, eu sei, você vai perceber que o Resident Evil 4 Remake fez um ótimo trabalho, apesar dos seus vários pesares. Eu gostaria de deixar aqui umas comparações justas, de verdade, de um jogo com o outro, pra você ver que as coisas, embora não sejam como eram antes, estão boas. Pode não ter a mesma magia de sempre, porque, enfim, é complicado. Porém, ainda assim, eles fizeram um ótimo trabalho e dá pra ver que eles se empenharam em trazer realmente a essência. E que todas as mudanças adaptadas no remake foram feitas na intenção de melhorar algo que já era bom. Desde fazer uma personagem que era insuportável ficar muito carismática, até a fazer um personagem que morria numa parte bem inicial do jogo, simplesmente morrer depois tendo um impacto bem maior e uma parte muito mais significativa envolvendo ele. No mais, eu só queria frisar que Resident Evil 4 Remake é um exemplo maravilhoso de como se fazer um bom remake de um jogo. Assim como o clássico é um exemplo de jogo revolucionário e nunca vai morrer. Um ser bom não vai anular as qualidades do outro, que ambos vão ter os seus defeitos e as suas particularidades que fazem um ser bom de sua forma. Já que também eles foram lançados em épocas bem distintas. E é importante a gente entender que dificilmente um remake vai superar um clássico, justamente porque o remake é a recriação de algo que já existe, perdendo um fator importante da originalidade. Principalmente quando a gente fala de um jogo que continua sendo bom. Ser perseguido por uma estátua gigante do Salazar teria sido incrivelmente deslocado pro remake, que claramente buscava um tom mais sério. A sessão do esgoto com o Leon foi dada pra Ada. Não entendo o alvoroço com o conteúdo cortado. Muitas das cenas famosas estão em Separate Ways, que é a DLC da Ada. De qualquer forma, além de algumas coisas adicionais, a luta contra os dois gigantes, por exemplo, também tava no remake. Leon e Luiz se unem pra lutar contra eles. Tudo que foi realmente cortado foi substituído por um ritmo superior ou deixado de fora porque não adicionava nada à trama. O Leon se juntando ao Luiz no subsolo era necessário para facilitar o impacto da sua morte pro Krauser. A essa altura, os jogadores teriam se afeiçoado a ele, assim como o próprio Leon. No geral, é um ótimo remake. A maior crítica que vejo da parte de outras pessoas sobre o remake é que eles removeram muito conteúdo. Foda é que o conteúdo removido, ele foi ou adaptado ou eles tacaram para a DLC da Ada. Se liga nisso aqui, remake de Resident Evil 4 recebe enxurrada de reviews negativas. É aqui que eu me despeço de vocês. Imenso prazer finalmente poder conhecê-lo, Sr. Kennedy. Quem caralhos é você? Well, I'm going to Paris. That's what you get paid. Well, I'm going to Paris. Well, I'm going to Paris. That's what you get